Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Nessa manhã maravilhosa que Deus preparou para nós, por isso nós estamos alegres, felizes desde já. Vai dando um like aí, aperta, dá um joinha, dá um like, siga o nosso canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas e não esqueça de nos seguir também no YouTube, youtube.com/prgiovanni. E vamos então, hoje Jó capítulo 19, 25 a 27, nós temos um lindo trecho do livro de Jó. Estamos estudando aqui a vida de Jó, ensinamentos, lições preciosas para a nossa vida. Jó 19, 25 diz o seguinte: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus, vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão, e não outros, de saudade me desfalece o coração dentro de mim. Principalmente quero destacar o 25, porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Que coisa linda esse trecho extraordinário, profético, que através do mesmo Espírito que estava sobre Jó, o Espírito Santo, foi o mesmo Espírito que lá em Romanos 8 diz, ressuscitou Jesus dentre os mortos. Então, vemos aqui a capacidade de Jó de ter uma visão celestial. A perspectiva de Jó o distinguia diante de todos os homens da sua época. Sempre lembrando que Jó era contemporâneo ali dos patriarcas, né? Principalmente Abraão, é o que diz a maioria dos estudiosos da palavra de Deus. Vemos aqui que a primeira diferença que distingue homens e mulheres piedosos, homens e mulheres tementes a Deus, de líderes e de seguidores, é a perspectiva. Então, se você quer ser um líder e não um seguidor, você precisa ter a perspectiva correta, uma visão celestial, uma visão espiritual para a sua vida, se você é um homem de Deus e uma mulher de Deus. É interessante, né? Tanto líderes como seguidores, ambos podem ter caráter e integridade. Ambos podem amar os outros. Ambos podem obedecer a Deus, tanto líderes quanto seguidores. Mas os líderes, aqueles que estão à frente, aqueles que são o cabeça, pensam de modo diferente dos seus seguidores. Sem dúvida nenhuma, Jó e os seus amigos mantinham perspectivas profundamente diferentes. Você observa que por todo o livro de Jó, Jó mantém uma perspectiva divina, uma perspectiva eterna, uma perspectiva celestial, uma visão celestial. Não foi à toa que ele escreveu aqui, né, Jó 19, 25, quando o texto sagrado diz, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Que texto extraordinário, que texto maravilhoso. Vemos aqui nos 2 versículos seguintes, ele continua lançando uma visão da realidade da vida além do túmulo, apesar das suas dificuldades, apesar dos seus problemas, apesar das suas crises, apesar de tudo aquilo que ele havia sofrido. Vemos aqui que Jó não perde a perspectiva divina, uma visão celestial. Ele tinha uma visão além do túmulo, ele tinha uma visão do poder de ressurreição de Deus, diferentemente da sua esposa, que ele disse para amaldiçoar a Deus e morrer, diferentemente dos seus amigos, né, os 3 amigos de Jó, que lhe disseram que nada daquilo lhe teria acontecido se tivesse vivido melhor. Jó enxergou além da superfície e percebeu aquilo que é eterno, aquilo que é atemporal, aquilo que transcende o humano, o físico. E é interessante porque foi isso que habilitou Jó a ver o que Deus via. Então a grande perguntinha é isso: o que foi que habilitou Jó a ver o que Deus via? Em primeiro lugar, vemos que ele renovou a sua perspectiva. Em primeiro lugar, ele renovou a sua perspectiva, ou seja, ele se apegou à justiça de Deus e ao caráter de Deus, mesmo diante da sua dor, do seu sofrimento,
e daquilo que ele estava vivendo de difícil, de crise, de tribulação e de problema. Ele sabia o Deus que ele servia. Ele se apegou à justiça e o caráter de Deus. Ele sabia que Deus era onisciente, onipotente, onipresente, bondoso, misericordioso, compassivo, justo. Era um Deus benigno, que desejava o seu bem, jamais o seu mal. Então vemos aqui que Jó renovou a sua perspectiva, apegando-se à justiça e ao caráter de Deus. Em segundo lugar, vemos que Jó se desvencilhou do seu passado. Foi um homem que se desvencilhou do seu passado. Ou seja, ele estava disposto a deixar para trás aquilo que ele havia perdido. E você, tem se disposto a deixar para trás aquilo que você falhou, errou, perdeu, ficou para trás? Tem ficado para trás na sua vida? É a grande diferença de Jó. Ele se desvencilhou do seu passado. Ele estava disposto a deixar para trás tudo o que havia perdido. E é interessante que Paulo também nos ensina, quando ele diz, esquecendo-me as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para a suprema vocação, o chamado de ser semelhante a Jesus de Nazaré. Então, você só consegue avançar na vida cristã, na vida humana, na sua liderança, na sua capacidade de influenciar e fazer a diferença na vida das pessoas, se você se desvencilhar do seu passado. Deixar para trás aquilo que passou. O nome já diz, passado, passou, ficou para trás. Deixe para trás aquilo que você já perdeu, já foi, já aconteceu. Não. Levante a sua cabeça em Deus, conserte, é claro, a sua vida, né? Procure viver uma vida que agrade ao Senhor, segundo a palavra de Deus, e levante a cabeça e siga adiante. Só segue adiante quem se desvencilha do seu passado. E o terceiro princípio que aprendemos na vida de Jó é que ele lembrou-se do seu propósito. Ele lembrou-se do seu propósito. Ele se deu conta que existia somente, a sua vida só existia para glorificar a Deus, ao Deus de Israel, ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, conforme nós aprendemos na Bíblia Sagrada. O Deus da Bíblia Sagrada, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus da qual nós existimos, vivemos, nos movemos. Nós existimos para glorificar a Deus, para desfrutar da presença de Deus. É o que diz a Confissão de Westminster, lá no século XVIII. Vários teólogos se juntaram na capela de Westminster para fazer uma grande declaração de fé, da fé reformada. E a Bíblia diz que o grande propósito do ser humano, né, ali descrito nesse episódio da história da igreja, foi que o ser humano nasceu e vive para desfrutar da presença de Deus e viver para o louvor da sua glória. Louvor da sua glória, o louvor da glória, aparece várias vezes no primeiro capítulo de Efésios, onde ali aprendemos qual é a nossa identidade como cristão. O que Deus espera de nós como filhos de Deus. Então, é interessante que Jó lembrou-se do seu propósito. Ele deu-se conta de que ele existia somente para glorificar a Deus. Então, 3 princípios nós aprendemos nesse lindo trecho de Jó 19, 25 a 27. Primeiro, Jó renovou a sua perspectiva, apegando-se à justiça e ao caráter de Deus. Em segundo lugar, Jó se desvencilhou do seu passado. Ele estava disposto a deixar para trás o que havia perdido, e nós sabemos na Bíblia Sagrada, através da vida de Jó, que Jó perdeu muita coisa, praticamente tudo, até a sua saúde. Só não perdeu a sua vida e a sua esposa, que estava ali ao seu lado, mas perdeu seus filhos, seus camelos, seus cavalos, suas propriedades, perdeu tudo, perdeu tudo, só não perdeu o Deus tremendo, um Deus de justiça, um Deus de caráter. Então, ele se desvencilhou do seu passado, aqui Jó, e em terceiro lugar, ele lembrou-se do seu propósito. Ele deu-se conta de que ele existia somente para glorificar a Deus. E você, meu querido, você que está me assistindo, você se deu conta qual é o seu propósito, qual é o seu chamamento, qual é a sua vocação como filho de Deus?
Quais são os dons e talentos que Deus te deu? Quais são as capacidades que você tem na sua vida? Será que você compreende que tudo aquilo que Deus te deu é para a glória dele mesmo? A glória de Deus? Será que você tem vivido na presença do Senhor e vivido para a glória de Deus, reconhecendo o seu chamado, a sua vocação, a sua missão? Você tem se desvencilhado do passado, deixado para trás as coisas que para trás ficam? Você tem prosseguido para o alvo? Será que você tem renovado a sua perspectiva, trazendo à memória a justiça e o caráter de Deus? Ou você tem uma visão ofuscada, deturpada de quem é Deus, a sua justiça e o seu caráter? Então vamos pensar um pouquinho sobre isso e analisar o poder de uma visão, o poder da visão de Jó, a visão celestial, a perspectiva correta que distinguia Jó dos demais, porque ele tinha uma visão celestial, uma visão profética, uma visão até da ressurreição de Jesus Cristo, porque aqui é uma das menções proféticas da ressurreição, não somente do próprio Jó, porque todos os justos um dia ressuscitarão dentre os mortos, mas também profeticamente nós sabemos que ao terceiro dia o nosso Senhor e Salvador também ressuscitou. Assim como Jesus, que é a primícia daqueles que dormem, ressuscitou dentre os mortos, aqueles que estão em Cristo também ressuscitarão com ele e reinarão com ele por todo o sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Quero mandar um abração para a Valdinéia Seranto, a Valéria Dias Rebelo, a Milena Cádiz, o pastor Jonathan Farias Oficial, a Fabiane que está aqui, o Vini Gameiro. Todos os nossos amados irmãos estão aqui conectados conosco. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Que Deus derrame a sua graça, a sua glória sobre você. Que o Senhor te encha com a sua paz, a paz que excede todo entendimento. Guarde os vossos corações em Cristo Jesus. Que o Senhor te liberte de todo mal, te cure, te restaure. Que o Senhor transforme a sua perspectiva, a sua visão. Que você receba do céu uma visão celestial, uma visão de Deus, uma visão profética, uma visão do seu propósito, do seu chamamento, da sua vocação. Que o Senhor abençoe você e toda a tua casa. Sonhos, planos e projetos de Deus, os pensamentos de Deus são maiores do que o nosso. Se realizem sobre a sua vida e que você viva no centro da vontade de Deus. Porque não existe lugar mais seguro, mais abençoado do que no centro da vontade de Deus. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Amém e amém. Aqui no link de descrição tem todas as informações para que você possa contribuir nesse ministério, exercendo a sua generosidade. Também tem todos os horários de culto, o endereço da igreja, as nossas mídias sociais, todas as informações para que você possa se conectar conosco. Diga de onde você está nos assistindo, qual é o seu nome, qual é a sua cidade. Diga também o que você aprendeu nesse vídeo. Compartilhe com outras pessoas, apertando aqui no aviãozinho, dando um joinha, seguindo o nosso canal PR Giovanni. E não esqueça de nos seguir no Spotify, a maior plataforma de áudio do mundo. Nós temos mais de 3.100 vídeos, áudios. Nós temos áudios ali para que você, na hora que está malhando, dando uma caminhada, está ali sossegado no seu sofá, na sua casa, andando com o seu carro, você possa colocar os nossos devocionais, estudos bíblicos, ensinamentos teológicos, as nossas pregações, as nossas ministrações e estudos devocionais estão disponíveis para você no Spotify. É bem fácil de achar, é só botar tudo junto na lupinha do procurar Igreja Casa na Rocha. Igreja Casa na Rocha, você vai achar 2 canais. Siga o canal do pastor Giovanni e o canal da nossa igreja Casa na Rocha. Estamos à disposição para servir os irmãos. Se você também tiver qualquer pedido de oração, necessidade de oração, nós temos uma turma abençoada de intercessores. Coloca aqui no link de descrição, nós estaremos orando por você, ou então manda um recadinho no nosso WhatsApp, que está aqui no link de descrição. Manda um recadinho, nós colocamos na nossa equipe de intercessão, nosso grupo de intercessão, e estaremos mais de 14 pessoas orando, intercedendo, clamando a Deus em favor da sua vida e das suas necessidades. Eu sou o pastor Giovanni, que Deus os abençoe, que a graça e a paz de Jesus venha sobre você, em nome de Jesus. Um abraço para o meu cunhado, Abel Lima, que Deus os abençoe,
em nome de Jesus. Amém e amém.